Nós estamos de volta e agora o nosso assunto é reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro levou ao Congresso Nacional no último dia 20 a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, né? E a principal promessa de governo dele é essa, né, gente? Se divulgou tanto, falou tanto e aí está. E o rito legislativo de qualquer matéria que modifique a Constituição, como é o caso, né, exige que ela seja aprovada pela Câmara e também pelo Senado por pelo menos 3/5 dos parlamentares, né, em cada casa e em 2 turnos de votação também. E a expectativa é que seja votada antes do recesso de julho, né, no Congresso Nacional. E esse prazo, contudo, ele pode sim se alongar, né, caso o governo tenha dificuldades para convencer uma ampla base de apoio entre os parlamentares, o que pode ser alimentado, inclusive, né, por crises políticas como a que levou à demissão do ministro Gustavo Bebiano. Bom, e é sobre este tema, a reforma da Previdência, que nós vamos conversar agora aqui no programa com o advogado especialista em direito previdenciário, Tiago Gonçalves. Tiago, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo novamente aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado, agradeço pelo convite. Bom, e o que a gente pode falar para começar a nossa conversa de uma forma geral sobre essa proposta que foi levada pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente, ao Congresso? Nós podemos falar que ela é mais ambiciosa do que aquela que foi apresentada por Michel Temer? Sim, bem mais ambiciosa, bem mais rigorosa essa proposta apresentada pelo presidente Bolsonaro, né? Tanto nas regras de concessão do benefício, quanto nas regras de transição também. Na proposta de emenda do presidente Michel Temer, havia uma regra de transição que levaria 20 anos. Né? No presidente Bolsonaro, apenas 12 anos aí nessas regras de transição para quem já está no mercado de trabalho, já é contribuinte, né, do INSS ou do regime próprio também. Então, realmente, são medidas aí mais gravosas para a sociedade. São vários pontos polêmicos, né? E um desses pontos é o benefício de prestação continuada para as pessoas idosas. De acordo com essa proposta do presidente Jair Bolsonaro, o que muda para essa grande parte da população brasileira, Tiago? Olha, como é hoje, né? Vamos falar primeiramente. Hoje o benefício assistencial é concedido às pessoas idosas, né, ou deficientes, mesmo que não sejam idosas, né, em condições de miserabilidade. Sim. Né? Isso significa o quê? Qual a porcentagem do salário mínimo? Na verdade, há uma regra que o INSS aplica, Sim, mas que o STF já declarou inconstitucional, que é a de 1/4 do salário mínimo, renda per capita da família. Né? Mas isso está sendo incluído na emenda, inclusive, da proposta pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente. Aí passaria a ser constitucional. Aí né? 1/4 Estaria mesmo. na Constituição, 1/4 do salário mínimo, renda per capita da família. Pega o número de moradores, né, e divide pela renda, e divide a renda pelo número de moradores, Sim. desculpa. Né? Na proposta de emenda à Constituição, PEC 06, a proposta é de que aos 60 anos já tem uma renda inicial de R$400. Aparentemente, seria uma boa alteração, porque a regra atual prevê o pagamento a partir dos 65 anos, de um salário mínimo. Então, 60 anos, R$400 já teria R$400. E aí vem o problema. Somente a partir dos 70 anos de idade passaria a receber, esse idoso em condição de miserabilidade, passaria a receber um salário mínimo. Então, dos 65 aos 70, que antes ele receberia um salário mínimo, vai ser também os R$400 até os 70 anos. E esses R$400, eles poderão sofrer ajustes anuais? Poderão, sim. Já está a previsão de ajustes, né? Conforme aí questões de inflação, né? E do aumento do PIB, da expectativa de vida. Tudo isso tem o que a gente chama de gatilhos aí na proposta. Agora, o BPC também é pago para pessoas com deficiência, né? Nesse caso, a regra muda ou não, Tiago? Nesse caso, a regra está mantida aí num salário mínimo para essas pessoas. Muda as regras de concessão, sim, que vai constitucionalizar a questão de 1/4 do salário mínimo, né? 25% da renda do salário mínimo como renda per capita, e um outro critério de acesso a esse benefício vai ser o patrimônio de até R$98 mil, que é a regra de acesso aí ao Minha Casa Minha Vida. Então, vai ter que somar esses 2 critérios para receber o benefício, tanto os idosos quanto as pessoas com deficiência. E hoje não, né? Hoje não tem essa regra do patrimônio de R$98 mil. Pensões por morte também, outro ponto que está em discussão, né? A proposta, ela iguala, então, as regras aí do serviço público, para o servidor público e também para quem trabalha na iniciativa privada. Sim, iguala em relação à pensão por morte e também outros benefícios, né? A questão da pensão por morte iguala aí o cálculo do benefício
E a questão do regime próprio, apenas os servidores que ingressaram antes de 2003 não é igualada essa questão do cálculo, vai ter integralidade do valor do benefício, né? Mas nos demais pontos, regras de acesso aos benefícios iguala ao regime geral de previdência social regido pelo INSS. Mas e na prática, suponhamos que uma viúva ela recebe R$3.000, né? Aí o valor da aposentadoria, né, do marido que morreu. Isso continua? Vai ter alguma alteração na prática no que ela recebe? Não. Hoje, por exemplo, o segurado falecido, isso no regime geral como no regime próprio dos servidores públicos. Hoje é feita a média das contribuições, né, no regime geral e paga 100% da média para o cônjuge, ou o filho, né, o dependente né, que vai receber esse benefício. Pela proposta de emenda à Constituição, pela reforma, esse benefício será calculado, vai ser 60% dessa média, mais 2% de que, aliás, vai ser 60% dessa média, que é o valor que a pessoa teria direito a receber em caso de aposentadoria por invalidez, e mais 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa tem 21 anos de contribuição, o segurado que faleceu, a pensão vai ser calculada com 62%. Né? Se ele não tem 20 anos de contribuição, ou até 20, né, vai ser 60%. Sobre esse 60%, inclui outro redutor depois, que é o da pensão, que vai ser 60% desse valor. Então, digamos assim, 60% dos 60%. Então, por exemplo, a gente fez cálculos, fizemos estudos já, de que quem recebe no teto do INSS, por exemplo, pagou a vida inteira no teto do INSS, a média seria hoje de R$ 5.400. Esse seria o valor da pensão por morte dessa pessoa, que essa pessoa deixaria. No caso, os dependentes, pelas novas regras, caso aprovadas, o benefício cairia para R$ 1.800. Ou seja, vai impactar muito. Uma perda de R$ 3.600, mais ou menos. Um impacto muito grande. Agora, de acordo com esses cálculos aí, pode haver alguma possibilidade de a pessoa ganhar menos que um salário mínimo ou não? Apenas no rateio da pensão por morte. Quando há mais de um beneficiário, por exemplo, uma esposa e uma ex-esposa que recebiam uma pensão alimentícia, vai haver o rateio, vai dividir 50% para cada. Nesse caso, dependendo do valor inicial ali do benefício da média, né, que foi calculada, pode ficar abaixo do salário mínimo, né? Mas o valor, os 60%, né, que a gente tinha comentado antes, fica limitado ao mínimo, não pode ser menor que um salário mínimo. Ah, tá. Então esse 60% está limitado ao mínimo. Ao mínimo, isso. Agora, aposentadoria e pensão, como que fica o acúmulo? Sim, é uma questão interessante, né, e que vai reduzir muito a possibilidade. Ainda permite o acúmulo dos benefícios. Isso é um item que gera mais dúvidas, na verdade, né? Principalmente entre a população que já está aposentada e prestes a se aposentar. Isso. Mas se você tiver direito a um outro benefício ou uma pensão por morte, esse outro benefício vai ser pago escalonado em percentuais sobre o valor desse benefício. Por exemplo, se você vai receber mais um benefício aí de um salário mínimo, então, na verdade, não vai receber um salário, vai receber 80% do salário mínimo na acumulação. E assim por diante, pelas regras estipuladas lá na emenda. Então, total, os dois não vai ser possível. Não vai ser mais. Tá certo. Tiago, você continua conosco? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e seguimos com essa conversa sobre reforma da Previdência com o advogado Tiago Gonçalves. Não saia daí, nós voltamos já.